Amém? Então vamos lá. Senhor, te damos graças por este momento tão precioso, por chegarmos até aqui, pelas tuas misericórdias, pela tua graça, pelo teu sustento, Senhor, e a tua mão que tem nos conduzido. Obrigado, Senhor, pelo grupo de irmãos, por nós estarmos aqui juntos, reunidos, com um propósito de aprender, de conhecer mais de ti, da tua palavra que tu revelaste e que está disponível, Senhor, para que nós nos aprofundemos nela. Que seja uma noite de imersão na tua presença, no teu espírito, que teu espírito nos ilumine em relação às dúvidas, a tua palavra, que teu Espírito Santo nos traga clareza e que nós possamos sair daqui edificados, fundamentados em ti, na tua verdade, e que essa verdade possa ser proclamada por intermédio das nossas vidas, e que a tua igreja, Senhor, também seja instruída, aprenda, tenha o mesmo desejo, a mesma fome, o mesmo interesse pela tua palavra, para que nós possamos experimentar um verdadeiro avivamento, e é um retorno à tua palavra, um retorno à tua verdade, uma vida pautada na tua palavra, e que nós possamos estar com esse propósito hoje e sempre, até a tua volta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Letra C, né? Eu não me lembro, deixa eu resgatar aqui quem é o capitão aí no momento. Lembram? Letra C, quem é que lembra aí? É o Christian, não? Christian? Eu. Bora. Ei, Christian, Boa já noite termina o pra capítulo todo. Então vamos lá, então. Estão me ouvindo bem? Coloca um pouco mais de retorno. Então, os atributos morais. Aí dentro do que eu estava vendo aqui, desses atributos morais, eles estão ligados a tudo que nós, pelo menos essa parte aqui, né, que eu peguei, são ligados para nós humanos, assim, que tem a ver com a alma, com sentimentos, né? Que nós vamos falar ali de ira, de bondade, né? Não que seja um sentimento em si, mas acaba envolvendo, né, emoções, digamos assim. Só para trazer um contexto, né, dentro do que nós vamos falar. Então, o primeiro ali é a bondade, né? Só um momentinho, pessoal. As crianças estavam num tumulto aqui. Então, é a bondade, incluindo misericórdia e graça, né? Então, as anotações que eu fiz ali, né? Deus é bom. Tudo que ele faz é bom. Então, aqui dentro do primeiro parágrafo, né, a gente vê Jesus dizendo, né, que o parâmetro que nós temos do que é definitivamente bom é Deus, né? Então, ele é o parâmetro. Quando nós pensarmos em bondade, sempre o Senhor vai ser esse parâmetro, né? E ele mesmo afirma depois que Deus é bom, né? Que não somente ele, né, era bom, quando afirmavam que ele era bom. E quero ler ali, ó. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Os salmos frequentemente afirmam que o Senhor é bom, ou exclamam, deem graças ao Senhor porque ele é bom. Então, nós podemos ver, né, que a palavra bom é algo que o Senhor aprova, é um padrão mais alto de bondade, que vem do próprio caráter de Deus, né, e que ele se torna coerente com tudo isso, né? Então, nós podemos trazer para nós, né, que nós, em nós mesmos, nós não temos essa bondade, né?
ela é uma bondade que ela provém somente do Senhor, né? Que nós muitas vezes nós somos acostumados a falar, né? Bah, eu fui bom, eu sou bom, né? Aí tem até aquela passagem, Jesus fala, né? Vós que são maus, né? Sabei dar boas coisas, né? Quanto mais o vosso Pai, né? Que está no céu. Então, essa natureza de bondade, ela vem somente do Senhor, né? Nossa, ela não é. Por mais que nós possamos ter atitudes boas, né? Termos, só que ela não provém, né? Então, muitas vezes nós falamos, aquela pessoa é boa, né? É uma forma de dizer que ela tem atitudes boas, mas não que a natureza dela é boa, porque toda a nossa natureza ela é caída, né? Eu quero ler ali uma parte. Quero ler um versículo ali também para introduzir, que nós temos que reproduzir, né, esse atributo comunicável. Então, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Né? Até nós comentamos, acho que foi semana passada, né, sobre fazer o bem, né? E principalmente aos da família da fé, né, que muitas vezes nós queremos, né, vamos dizer assim, vamos dizer, salvar o mundo, né, e muitas vezes nós não cuidamos de fazer o bem para aqueles que estão mais próximos, porque parece que vai ter um valor maior se for fazer para fora do que for fazer para dentro, né? Isso inclui também nossos familiares, nossa casa, né? Então nós vemos que replicar o bem, reproduzir esse atributo, né, comunicável do Senhor, ele começa em tudo, né? Como o Senhor falou até no Evangelho, ele diz primeiro em Jerusalém, depois nisso, depois naquilo, né? Então, é aquela história assim, tu quer salvar o mundo, mas ainda não aprendeu nem a lavar a louça da tua casa, a arrumar a tua cama, né? Que muitas vezes era usado, né, quando nós éramos mais jovens, né, nas palestras que a gente ouvia, né? Mas que tudo começa, né, com os da fé. Aí, mais adiante, a gente vê que para nós, seres humanos, o próprio bem, o próprio bom para nós, a bondade é o próprio Senhor, não é nenhuma coisa, nenhum objeto, nada que ele possa nos dar, porque ele, na pessoa dele, é o que vai nos fazer alegre, nada vai nos preencher, né? Até ali no Salmo 73, ali, 25, a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre, né? Aí eu quero ler essa parte aqui, que é bem interessante, fala sobre a misericórdia e a graça. Então nós vemos que Deus, ele é o nosso bem maior. Então ele é a nossa bondade. Então quando nós pensarmos, né, o que Deus pode fazer por nós, ele está conosco, né? Isso é onde nós vamos nos completar. É como se nós é que nem aquela história assim, né? Do que adianta tu ter tudo e não ter ninguém para compartilhar? Então, é mais ou menos isso, né? Deus poderia nos dar tudo, mas se nós não tivéssemos ele, não teria sentido nada do que ele nos desse, porque nós não poderíamos ser pleno em experimentar, né, tudo isso. Então, a bondade de Deus está intimamente lá na página 131, depois do versículo ali. No segundo parágrafo daquela página. A bondade de Deus está intimamente ligada a várias outras características da sua natureza. Por exemplo, a misericórdia e a graça de Deus podem ser vistas como dois atributos diferentes, como aspectos específicos da bondade de Deus. A misericórdia de Deus indica a bondade de Deus dirigida àqueles que estão em tristeza e sofrimento. A graça de Deus indica a bondade dele dirigida àqueles que só merecem o castigo. Então nós vemos aqui que dentro da bondade isso inclui misericórdia e graça.
E aí nós vemos que a misericórdia, ela é justamente para aqueles que estão no momento de tristeza, sofrimento, que aí Deus vem com a misericórdia dele sobre essas vidas, sobre essa circunstância momentânea. E a graça de Deus, né, dentro da bondade de Deus, a graça é justamente para o castigo, né, porque é algo que nós merecemos, mas a graça que ele tem por nós, esse bem dele, essa bondade que ele tem é o que faz nós não passarmos, né, por esse. Então nós temos a bondade de Deus, né, nesses dois aspectos específicos, né, da bondade dele, que é a misericórdia e a graça, né, atuando em diversas circunstâncias da nossa vida. Então essas duas características da natureza de Deus geralmente são mencionadas juntas, especialmente no Antigo Testamento. Quando Deus proclamou o seu nome a Moisés, o profeta glorificou: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Davi diz em Salmo 103:8, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. A graça, como a bondade de Deus, demonstrada de forma especial por aqueles que não merecem, é vista frequentemente nos escritos de Paulo. Ele destaca que a salvação pela graça é o contrário da salvação pelo esforço humano, porque a graça é um dom gratuito, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui, né, que a graça e a misericórdia, elas atuam dessa forma e que todos nós pecamos, e um versículo já bem conhecido, né, que a gente usa bastante, só que é um ponto de nós entender, né, e até muitas vezes quando nós falamos ali semana passada de comunicar o evangelho, né, e aqui está um dos pilares, assim, digamos, da comunicação do evangelho, é que todas as pessoas pecaram, né, todos estão destituídos da glória de Deus, né, não há nenhuma pessoa boa na terra, né, nenhum justo. Até nós estávamos comentando aquele dia também, né, das pessoas que têm um excelente caráter, né, mas só falta Jesus na vida delas, né, que elas já têm Cristo, mas não têm. Aí até a gente falou, brincou, né, não, então elas não têm Cristo, né, então elas não têm nada, né, porque todos merecem, independente do caráter, né, de cada um, todos pecaram e todos estão destituídos, todos carecem dessa misericórdia, né, todos carecem dessa bondade do Senhor, né. E em Cristo Jesus é onde se encontra gratuitamente, né, que é um dom, né, que ele dá. E através de Cristo nós encontramos. Então, né, dentro da bondade de Deus, resumindo, né, que somente Deus é bom, nós não somos, e todo ser humano, nenhum é bom, e todos eles carecem, eles precisam dessa misericórdia, dessa graça de Deus para poder se completar no Senhor, né? Porque o próprio Deus nos religa através de Cristo a Ele, para que nós possamos experimentar Deus, né? Tem aquele versículo, deleita-te no Senhor. Então nós temos que, né, não é nada que Deus possa nos dar, mas Ele mesmo, né, que vai nos completar. Amém? Um comentário? Lembrando da aula passada, né? Acho que um dos atributos também que liga com a bondade é a questão da sabedoria, né? Lembrando até da palavra de domingo, né? Na questão de como Deus também é bom quando ele não faz o que a gente espera, né? Ele está sendo bom também, né? Mesmo quando nós não temos as respostas que queremos, né? Mas ele está vendo a bondade mesmo no nosso sofrimento, porque esse sofrimento vai produzir, né? Eu esqueci do versículo agora, né? A aprovação, a tentação, não me lembro agora, produz um fardo de alegria, não me lembro agora, enfim, né? Mas enfim, que o sofrimento vai produzir essa fé, vai nos fazer crescer também, então, né? Acho que a bondade também, né, está ligada de alguma forma com a questão da sabedoria de Deus em Ele não atender só aquilo que a gente quer, mas também quando Ele não nos atende, faz aquilo que a vontade dele
é soberano para fazer, né? Uma coisa que eu queria comentar, que o Cris leu ali do Lucas 18:19, que quando o jovem rico fala com Jesus, né? E ele chama Jesus de bom, né? Bom mestre, né? Chega nele, e Jesus responde: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus, né? Eu vi uma vez num debate no Univates, um debate de religião lá que tinha, e um espírita pegou esse texto para bater no padre, né? Porque o espírita estava defendendo então que Jesus era apenas um espírito, né, reencarnado como qualquer um de nós, na visão deles, e que então que Jesus não era Deus, então, né? Ele pegou esse versículo e o padre não soube como sair do negócio, né? E eu estava na plateia também, nem me manifestei, nem sabia também o que falar. Mas fiquei pensando, né? Aquilo me marcou, fiquei pensando sobre isso. Né? Não imagino né? Eu imagino que Jesus também respondeu, porque como o Cris leu ali, o padrão de verdade é Deus. Mas Jesus sendo Deus, ele também estava ali em carne, né? Sujeito às mesmas tentações, às mesmas provações que todos nós, embora não tenha pecado, né? E aí abri aqui na minha Bíblia, na Bíblia de Genebra, e tem uma nota sobre isso, vou ler rapidinho, que diz assim, que quando o jovem rico disse bom mestre, essa não era uma forma, filha, só um pouquinho, essa não era uma forma comum de tratamento no judaísmo, era uma mera bajulação. O homem presumiu que seus feitos lhe assegurariam a vida eterna. Então, mostrou bem, de certa forma, o caráter do jovem rico, né? Ele já veio bajulando, pensando, eu também preciso de silêncio. Estão escutando, né? Acho que talvez até o fato de ser rico, né? O fato de usar dos seus bens, enfim, tudo, né? Ele usou também dessa bajulação para se chegar em Jesus e querer as respostas que ele queria, né? Enfim, né? Falando sobre esse tema específico, esse versículo específico, né? Só eu levantei. Tudo bem, gente? Não, até nós estávamos falando segunda, né? Até o professor estava comentando ali sobre a questão das obras, né? Que a gente estava falando a respeito do espírito, e aí entrou no assunto das obras, a respeito, a gente falou um pouco de salvação, já tinha falado um pouco de salvação na outra semana, em Fundamentos, a respeito daqueles que têm obras, né? E justamente, é isso que o pastor Tiago fala agora, tem ligação com isso, porque eles, acredito eu, que como eles acreditam nas obras, não que as obras sejam ruins, mas a fé deles não está em Cristo, a fé deles está nas obras. Então, não adianta uma pessoa ser boa aos olhos dos homens, e em tese crer mais nas suas obras do que crer em Jesus, né? Ou crer só nas suas obras e não crer em Jesus. Então né, tentando fazer uma ligação com isso que a gente estava falando, com isso que o Christian leu também, é essa ligação que se tem até hoje das obras, né, como uma espécie de expiação, né? Eu faço obras para que eu seja salvo de alguma forma, ou para que eu tenha a minha consciência tranquila, né? Eu acredito hoje que a obra em si ela não é ruim, mas a questão é que essas pessoas elas acreditam na sua obra, né? E não na obra de Jesus, né? E dentro desse teu pensamento é como se elas estivessem atribuindo a honra, a bondade para elas, não para Cristo, né? Que o próprio Jesus, quando falaram dele, ele disse, não, bom é só meu pai, ele deu o exemplo. E essas pessoas aí, elas querem ter essa honra de dizer, bah, olha lá como ele é bom, bah, olha o que ele fez, olha lá o que ele está fazendo, né? Por isso que depois naquela parte das obras, Jesus até fala, né? Quando tu for dar esmola, que a tua mão direita faz, a esquerda não fica sabendo, não faça tocar trombetas diante de ti, quando tiver de jejum, né?
Então a gente vê o próprio Jesus falando, né, na questão das obras, justamente aí dizendo que Deus está vendo, aí Deus vai te recompensar. Pode falar o próximo. Acho que é o Felipe. Não, tem isso também, eu concordo com o Christian, e aí é nessa linha de que a gente tem falado muito, né, a respeito de salvação e tendo essa relação com obras, né, a gente não pode negar que a gente tem que essa confusão, ela existe no meio evangélico a respeito de obras, né? Porque a gente vem de uma cultura basicamente católica, né? Da indulgência, do sacrifício, de pagar o preço, e chegamos até aqui, né? Então, isso está lá no nosso inconsciente, né? Essa necessidade de obras, né? E até para a gente ter, é difícil a gente criar essa consciência a respeito de Deus, que Deus dá livremente, que Deus abençoa livremente a uns de uma forma, a outros de outra forma, né? Então, é difícil para nós esse conceito de que pode ser que eu viva a vida inteira com uma doença e que o meu vizinho seja curado no, sei lá, no segundo mês de tratamento, né? É difícil para nós que, meu Deus, eu sirvo a Deus, eu tenho um papel na igreja e o meu familiar que não quer saber de nada é abençoado de alguma forma, né? Então, a gente nós não fomos programados para compreender essa questão não só desse tipo de bondade que tá se falando aqui, né? Mas aquilo que Deus concede a todos, né? Ou que permite que todos tenham, muitas vezes, ou às vezes é uma questão, sei lá, psicológica, material, não só material, né? Mas de toda a espécie, saúde e tudo, mas nós não estamos programados para isso, né? Para entender que Deus dá conforme quer e que a gente não tem poder, nem conhecimento, nem gerência sobre isso, de nenhuma forma. Aqui na página 131, né, que nesse primeiro parágrafo diz assim que para reproduzir esse atributo comunicável, nós mesmos devemos fazer o bem, devemos fazer o que Deus aprova e imitar dessa maneira a bondade do nosso Pai Celestial. Então aqui a gente vê que, sem dúvida, nós cristãos é algo que tem que estar intrínseco à nossa prática, o bem, né? Não tem para onde a gente correr, né? Porque se a gente quer comunicar, né? Como é o assunto desse capítulo, os atributos comunicáveis de Deus, e falando sobre bondade, assim, se a gente quer comunicar, assim, o caráter de Deus, a gente precisa mesmo ser bom, né? Ser misericordioso, ser gracioso, né? E é algo muito forte, né? Quando a gente para aqui entre parênteses, quando diz assim, devemos fazer o que Deus aprova, né? E a gente sabe que muitas das vezes o que Deus aprova às vezes é contrário ao que a gente quer, né? A nossa natureza carnal quer, né? E, às vezes de perdoar uma dívida, né? Que a gente fica, pô, o cara, né, pegou um dinheiro emprestado, pô, a gente fez um negócio. E muitas das vezes Deus fala assim, não, perdoa, né? Muitas das vezes, em outras situações, né, Deus sempre nos impele a isso, né, de sermos bons. E se nós queremos mesmo manifestar o caráter de Cristo, comunicar o caráter de Cristo, a gente precisa sermos bons, né? E isso que o Espírito Santo nos ajude, né? Porque a gente sabe, para não entrar nesse legalismo, né?
de ser bom e como se fosse merecedor de alguma coisa, como se fosse bonzinho, como se fosse melhor, né? Para não entrar no orgulho, numa vaidade, né? E sermos bons mesmo para manifestarmos o caráter do Senhor. Amém? É aquilo que eu falei ali no começo, né? Esses atributos, eles têm a ver, claro que não é, né? Sentimentos, entre aspas, né? Porque a gente cresce, digamos, no mundo é tido como sentimentos, né? Como isso, porque o povo é levado a sentimentos, né? Mas quando nós vamos vendo esses atributos, a gente percebe que tem mais a ver com o caráter, né? Da gente poder ter o mesmo caráter de Cristo, né? Imitar esse... E até esse próximo agora aqui que nós vamos falar é um que também tem a ver justamente nisso, quando nós falamos de sentimento, né, de caráter, que é o 7 ali, que é o amor, né? Então, dentro do que eu estava lendo aqui, né, aqui nós lemos aqui que Deus é amor, né, ali na página... Aqui na primeira parte aqui fala, né, sobre que o amor, ele é uma doação, né? Então, amar é se doar. Então, eu acho que esse é o primeiro pensamento para a gente começar a entender o que é esse atributo de Deus, né? O amor, que aí o próprio Deus é amor, e o que significa, né, amor, né? O amor de Deus. E dentro do que vai falando aqui. Então, o primeiro passo é que amar significa se doar. Né? É uma doação. Aí nós vemos ali que já na Trindade já existiu o amor, porque diz ali, Jesus falou que Deus já amava ele, já antes da fundação, né, da criação do mundo. Então, antes ali, o amor já permeava na Trindade, né? Até fala mais para frente ali, que não deixa bem claro, né, no Espírito Santo, mas nessa questão não tem um versículo claro ali, mas que diz que, né, o amor já era uma doação entre eles mesmos, era uma perfeita harmonia e alegria entre eles, porque todos estavam sempre procurando trazer prazer a outra pessoa, né? Então o amor, ele tem a ver com isso, né? Não tem a ver com nós, mas tem a ver com o próximo, tem a ver com a entrega, tem a ver com... Por isso que ele não é simplesmente, né, um sentimento, eu amo, aquele me ama, né? Até o próprio Jesus fala, os gentios são assim, né? As pessoas, quem ama eles amam de volta, ou seja, quem se doa para eles se doam. Mas aí nós vemos em Cristo que o amor de Deus é diferente, né? Ele tem a ver com a doação, que nós vamos ver ali que o próprio Cristo se doou, né, pelos nossos pecados, e que Deus também fez a doação dele, o sacrifício dele, que foi entregar o filho dele pelos nossos pecados. Então nós vamos lendo tudo ali, tudo tem a ver com o amor de Deus, com uma doação para nós. Então isso é algo assim até forte, de nós pensar quem é Deus, olha o tamanho que é Deus, olha quem ele é, né? Tem até aquela parte, quem sou eu, um grão de areia para o Senhor olhar para mim, né? Então nós vemos que nós somos cheios de falhas, cheios de pecados, né? Totalmente, né? Assim, na nossa natureza caída, e Deus sendo Deus, esse todo-poderoso, essa postura que ele tem no universo, digamos assim, ele se inclinar em amor por nós, né? Porque nós vemos ali que Deus, ele já nos amava, que ele primeiro nos amou, né? Então, primeiro ele nos amou, antes de nós retribuirmos algo a ele. Então nós vemos que tudo, o amor, ele é ligado à doação, ele é ligado à entrega. Quero ler aqui para reforçar esse pensamento não, isso que está aqui, né? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aí logo na sequência, João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então tem a ver com tudo isso, o amor de Deus, o amor de Cristo. Então nós vemos que tudo é doação, tudo é entrega, tudo é
é sacrifício, que nem nós lemos lá em Coríntios, né? Que vai se aprofundando. E ali nesse último parágrafo ali, nós imitamos esse atributo comunicável de Deus, primeiro correspondendo ao amor de Deus. Em segundo lugar, devemos amar ao próximo e imitar a maneira como Deus o ama. Todas as nossas obrigações para com Deus podem ser resumidas nisto. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 e 38. Se amarmos a Deus, obedeceremos aos seus mandamentos. 1 João 5,3. Desse modo, faremos o que é agradável a Ele. Amaremos a Deus, não ao mundo, né? 1 João 2,15 fala, e faremos tudo isso porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Então a gente vê que, né, resumindo, o que seria, né, esse amor, né? É doação, é entrega, e de nós imitarmos fazendo pelo próximo, né? Que assim nós estaremos amando a Deus, né? Como diz lá, como pode alguém dizer que ama a Deus e não ama o seu próximo? Então é mentiroso, né? Então são duas vias desse amor de Deus, é nós nos entregarmos para o Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, né? Com tudo aquilo que nós temos. Eu até estava lendo ontem, né, no meu devocional, que fala sobre quem é forte na fé e fraco na fé, né? Ah, se por forte na fé ele comer tal comida, ele ter tal dia mais como santo e o outro que todos os dias são iguais, ou se ele, vamos dizer, ele até falava, né, para ele tomar o vinho, né, algo normal e para outro não. Então que os fortes têm que agradar os fracos na fé, né? Aí tentando trazer assim para nós, e que tudo aquilo que nós fizemos que não é com confiança, nós estamos pecando contra Deus. Aí eu vou dar um exemplo aqui bem básico, né? Porque o pecado em si, né, lendo ali, ele não está em si na atitude, mas dentro daquilo que a nossa mente, nós entendemos que é errado. Então Deus julga por aquilo ali. Vamos dar um exemplo assim, dentro da mente de uma pessoa, se ela entende ou foi ensinada, seja de que for a maneira, né? Vamos dar um exemplo que tatuagem é pecado. Então, na mente dela, tem que como se tatuagem é pecado. Até, e digamos, se ela for fazer a tatuagem com a dúvida, né? Pensando que, então, mesmo que Deus não quer, eu vou fazer. Né? A questão em si não está na tatuagem, mas está no porquê ela está indo contra Deus. Não sei se vocês estão conseguindo entender, né? Só que aí o que quer dizer ali? Que tem que ser tudo feito com confiança. Vamos dar um exemplo. Digamos, uma pessoa forte na fé, ela vai entender que ela vai fazer a tatuagem e não vai afetar em nada o relacionamento dela com Deus. Entende? E aí aquela pessoa que é forte na fé, e ela, vamos dizer, ela tem que, digamos, ela não pode fazer o fraco cair, né? Ela não pode chegar lá porque se para aquela pessoa é pecado, se ela não se vê, tranquilo, são certos assuntos assim que, não, que é da pessoa, é particular, porque como diz ali, o forte na fé, ele vai tomar o vinho tranquilo. Ele pode tomar ali e não vai afetar o relacionamento dele com Deus, mas talvez para uma outra pessoa vai afetar, né? Então vai estar trazendo o pecado para ela, né? Então a gente vê que amar a Deus, né? Com todo o nosso, tem muito, até bem, de se aprofundar nisso, né? Amar com todo o nosso entendimento, porque o nosso entendimento ele vai aumentando e aí não é que nós vamos amar mais, só que conforme mais nós temos de entendimento, mais forte, entre aspas, nós vamos nos tornando em Cristo, né? Então nós vamos tendo essa compreensão de, vamos dizer, de amar mais o Senhor, né? Mas não é aquele amor do sentimento, mas é poder amar Ele com tudo que nós somos, né? Vou dar um exemplo assim,
eu hoje, se eu ver alguém tomando um vinho, ou eu tomar um vinho, vamos dizer assim, para mim não me afeta meu relacionamento, e eu vou orar depois tranquilo, Deus vai estar comigo. Só que talvez, eu me lembro, talvez vocês também passaram por esse processo, mas tinha um tempo que quando nós estava lá, recém-convertido, não, se visse uma taça de vinho, não, aquilo ali é do capeta, sabe? Um pontinho que vai te levar para algo mais ali, né? E tem pessoas que realmente elas têm esse pensamento. Então eu não posso, vamos dizer, estar com um irmão, né? Só estou trazendo para uma coisa prática aqui, né? Para a gente entender. Aí eu vou estar ali tomando um vinho, sabendo que o irmão não é desse vinho, não toma, né? E aí eu sei que o pensamento dele é contrário, quando eu já vi que não é disso. Então eu não posso fazer o meu irmão pecar, né? Dizendo, não, pode tomar à vontade aí, que não tem nada. Então, é justamente aqueles assuntos delicados na Bíblia, né? Que sempre até hoje é falada, tatuagem, pode beber ou não pode, né? Ou isso e aquilo, são várias questões ali delicadas, né? Mas por que eu estou trazendo isso, né? Porque tem a ver com o que nós lemos ali, amar a Deus com toda a nossa alma, né? E todo o nosso entendimento. Então, como é ligado, né? O entendimento que cada um tem para poder amar a Deus, né? E aqueles que são fortes, né? Até se alguém saber onde está esse versículo ali, depois eu posso procurar também. Se alguém quiser procurar agora, né, enquanto a gente lê, né? Aqueles que Paulo fala, né? Aqueles que são fortes devem, né? Sobre comida ou bebida ou os dias. Então, aqueles que são fortes, eles têm que procurar entender, assim, digamos, ou agradar os mais fracos na fé. Então, dentro de amar a Deus, né, de poder saber o que está certo, o que está errado. Então, como está ligado a entendimento. Não sei se alguém quer comentar sobre isso. Interessante que Paulo fala isso aos Romanos e aos Coríntios, né? Aos Coríntios ele fala sobre a comida e aos Romanos ele fala sobre os fortes suportar os fracos. Porque tinha aquela disputa. Fraco dizendo, os fortes comem isso, né? Os fortes dizendo, os fracos não suportam. E Paulo vai dizer, acho que é capítulo 13 ou 14 de Romanos. 15. Não é nem dos 15. 15. 1. Paulo fala sobre isso, né? E agora, essa questão do entendimento, amar com entendimento, é algo importante, porque tem uma questão cultural. Vamos pegar um exemplo. O Christian citou vinho e tatuagem. Vamos pegar o exemplo do Natal, né? Não comemoro o Natal, festa pagã. É um pouquinho de ignorância, porque as festas bíblicas, principalmente a colheita, era uma característica dos povos pagãos. A primícia era uma característica de povos pagãos. Ou seja, então desde aquela época já havia esse ressignificar. Né? Não, Natal é isso e aquilo. Beleza, né? Gostam de... Né? Mas para tu ver como o nível de maturidade ele precisa romper essa barreira da meninice. Por quê? Porque tem uma questão cultural que envolve. Cara, o povo que Deus elege está no meio do paganismo total. Então, as práticas, os nomes, nós vamos ver várias cidades com o nome de Baal. Então, ou seja, era um paganismo total. Então, muitas coisas que o povo adota, né, vocês vão ver, né, os reis de Judá, todos eles tinham a questão dos lugares altos. Nenhum rei conseguiu tirar, somente Josias que conseguiu eliminar os lugares altos. Ou seja, era um lugar em que Deus era adorado nos lugares altos. Mas a ideia para o povo de Israel era fazer com que Jerusalém fosse o lugar, o centro da adoração. Mas no lugar alto também era sacrificado o animal para um ídolo, para Baal, para outros deuses, para Moloque, assim por diante. Então, a questão toda, o próprio nome El, né, Elohim, ele é um nome que é usado para deuses. Se vocês pegarem Elohim, é um nome que significa deuses. Então, assim, os deuses do panteão cananeu
era chamado Elohim. Então, onde é que está a linha de corte nisso? Né? Está num Deus que é todo-poderoso, que chama Abraão, que fala com Abraão, que tira Abraão no meio do povo pagão. Né? O pai de Abraão certamente foi pagão. Abraão cresceu no meio do paganismo. Então, é uma cultura que se mistura. Né? Então, é um pouco também de boa vontade, né? Essa questão do vinho, tatuagem, qualquer outra coisa. Paulo vai dizer, agora acho que esse é no capítulo 14, eu não me lembro bem, ou é a continuidade do 15, que ele diz, ninguém, como é que ele diz? Ninguém é condenado naquilo que aprova. Então, ou seja, né, se tu avançou num nível de maturidade, tem coisas que, poxa, a gente tem que avançar no debate. Né? Não dá para ficar respondendo sobre tatuagem a vida inteira. Arranca, avança, vamos em frente. Não dá para ficar debatendo se Jesus bebeu suco de uva ou era vinho fermentado. Né? Poxa, claro, tem toda uma questão da bebida doce, da bebida mais forte, mas vamos lá, a ideia de pasteurizar a uva, ela é recente. Então, a uva sempre fermentou, naturalmente ela fermenta. Então, o suco da vide nada mais era do que vinho. Né? Então, avança nisso, né? Agora, a questão toda está justamente nesse último parágrafo. Amar a Deus, obedecer os seus mandamentos. Dessa forma, faremos o que é agradável a Ele. Claro que agradável a Ele é não escandalizar os pequeninos. Então, isso é um ponto muito importante. Eu vejo assim, por que a igreja sempre proibiu algumas coisas? Pela falta de bom senso, pela falta do limite. Né? O que é limite para cada um? O que é bom senso para cada um? Né? A gente sabe, né? Bem honesto, sabe que um copo de Coca-Cola faz muito mais mal do que uma taça de vinho. Né? A gente sabe disso. Mas se tu abre, se tu. Né, qual é o limite? Tem gente que não vai saber o limite. Tem irmãos que sofreram com isso e aí a gente vai escandalizar o irmão. Né? Então eu vejo que o cuidado está mais nisso, né? Essa relação amorosa e aí que está a questão. Eu amo a ponto de rejeitar algo, né, que eu gostaria de fazer, talvez, né, para proteger o mais fraco, para proteger o meu irmão. Isso é amor, né? Porque daí estou abrindo mão de algo que talvez me traria prazer, não me prejudicaria, não me faria mal nenhum, só que para não prejudicar alguém, eu me abstenho. E aí eu demonstro o verdadeiro amor, né? Alguém mais quer falar? Isso, então. Então, do amor, né, para nós concluir aqui. Então, tem a ver com isso, né? Não é simplesmente um sentimento, né? Mas é uma entrega, uma doação. Então, tudo tem a ver com entrega, com doação. E bem isso aí que o pastor falou agora, né? Desse entendimento, né? Que aí a gente está amando a Deus e muitas vezes realmente amando o próximo, abrindo mão de, né, coisas nossas, assim, porque nós estamos pensando no próximo, né? Então a gente vê que é muito. E até dentro desse Romanos ali, eu acho que também fala, se alguém está por perto ali, que. Porque para Deus tudo é puro, eu acho, né? Uma coisa assim está escrito ali. Para Deus tudo que Deus ele não tem nada impuro, assim, digamos, para o Senhor, assim, dessas coisas, né? Tudo para Ele. Não sei se alguém ou eu pego a Bíblia ali para ler. Deixa eu ver aqui.
É no 14 ali. Até eu vou ler ali, já que a gente entrou no assunto, que aí vai trazer bem a clareza, no 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, porque o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. É no 14, ali no 1. E aí a gente vê que quer a pessoa faz ou não faz, né? É para o Senhor que ela está fazendo, né? E que cabe a Deus julgar, né? Se ela vai, não nós, né? Porque ele diz ali, quem és tu, né? Para julgar se o irmão está fazendo ou não. E é bem interessante que aí ele fala, né? No final, porque nós vamos dar conta cada um de si mesmo diante do Senhor. O irmão está indo buscar a esposa. Mas amém, era isso aí. Não sei se alguém tem algo mais a comentar. E no 8 ali, santidade. Então, dentro aqui do santidade, né, uma das coisas que foi falado aqui, escrito, é sobre, né, essa questão de santidade, que é algo que significa, né, separado, né? Que tem tudo a ver com separado. Tem tudo a ver com algo, né, à parte. Como nós falamos antes ali, né? Que tem o paganismo, né? Tem as coisas que são deste século, só que o Senhor, ele chamou um povo para ele, né? Ele quis fazer uma nação santa, um povo que é dele, exclusivo dele. E aí, para isso, ele quer que esse povo, ele não venha, né, andar, digamos, com o mal que tem no mundo, não venha compactuar com essas coisas, que venha poder ser algo separado para o Senhor, né? Então, essa palavra santidade, né, ela tem a ver com isso, é separação de, né? Até a gente sempre fala do que é ser santo, né? É ser separado, né, por Deus, né, e para Deus, para um propósito. Então, né, muitas vezes a gente atrela também, né, e que não... Santidade como se fosse algo só para pureza e impureza, né? Ah, tal pessoa é santa, né? A gente leva para um lado puro. Não deixa de ser, porque Deus é puro, né? Mas eu digo assim, muitas vezes a gente liga só para algo mais de pecados específicos, né? A santidade. Mas ela é muito mais além, porque santidade tem a ver com fazer parte daquilo que é de Deus, né? Como um todo, como um propósito, né? Então, ser santo
se separar, mas ao mesmo tempo cumprir esse propósito como povo de Deus. Aqui nós vemos no Antigo Testamento, né, quando tinha o tabernáculo. Então tinha o lugar santo e depois o lugar santíssimo, que era o Santo dos Santos. Então ali Deus ele já mostrava, né, que existe essa separação, né, que precisa ter esse lugar santíssimo, precisa ter esse lugar que é dele, né, porque ali era a forma dele dizer, né, para o povo que ele chamou ali para ele, ó, esse é o lugar santíssimo comigo, e fora disso, digamos, é o mundo, né, é onde, vamos dizer, pode haver a maldade, outras coisas, mas esse lugar comigo, ele é santo. É onde estava ali a Arca da Aliança também, e no 133 ali, o próprio Deus é o Santíssimo, ele é chamado de Santo de Israel. Os serafins ao redor do trono de Deus bradam, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. O Senhor, o nosso Deus, é santo, exclama o salmista. Aí logo depois ali, a santidade de Deus traça o parâmetro que seu povo deve imitar. Ele os instrui, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então ele diz que ele é um Deus santo e que ele instrui o povo dele a ser santo também. Então a importância, né, que para nós representarmos a Deus, nós precisamos ser santos, nós precisamos ser separados, nós precisamos ter essa distinção, né, digamos, do mundo, né? Aí, claro, tem várias formas que as pessoas colocam em prática a santidade, né? Então, vou dar um exemplo, não estou afirmando nem nada aqui, eu estou trazendo só os casos até para a gente poder, né, debater, discutir, crescer em cima dos assuntos, né? Vou dar um exemplo, que nem, como nós vamos mostrar nossa santidade? Aí a mulher usar saia, a mulher deixar o cabelo crescer, né? Digamos, coisas externas que nós estamos mostrando que somos santos, que nós somos diferentes, né? Ou, né, né, tem digamos, cada segmento ali da religião tem os seus dogmas de mostrar sua santidade, né? Dessa forma, guardando o sábado, né? Eu vou estar sendo santo. Então são várias formas de querer mostrar para o mundo que nós somos separados, né? E aí eu trago para nós aqui, né? Para o nosso debate, né? O que seria, digamos, né? Na visão de cada um, assim, essa maneira de ser santo, né? Como nós vamos mostrar para o mundo que nós somos santos? De que forma? Né? Digamos, até a gente tem aqueles exemplos, né? Como eu falei antes, que hoje em dia até já se quebrou um pouco, né? Só que tem aquela coisa, nem tanto lá nem cá, né? Mas vamos dar exemplo, a pessoa santa antes, o padrão da igreja era do cabelo comprido, da saia, né? E aí, hoje já não, hoje já dá a pessoa toda tatuada ali igual, ela é santa igual, mas tempos atrás uma pessoa assim não era considerada santa, né? Tu olhava para ela, não, aquilo ali não é santa, aquilo ali não é separado do mundo, né? É uma pessoa que está no mundo ainda e não saiu, né? Não sei se alguém quer comentar algo. Acho que a gente vai demonstrar, né? Não vai ser em coisas externas, né? Como a aparência, né? Mas vai ser no caráter tratado, né? Palavra falando a verdade, né? Fugindo da malícia, né? Mostrando o fruto do Espírito, as virtudes do fruto na nossa vida, enfim, né? Na condução do dia a dia, né? Com família, com trabalho, com amigos, com colegas, negociando, vendendo, comprando, enfim, né? E a santidade vai se mostrar no caráter do crente que foi transformado em Cristo, né? Eu quero fazer cocô. Né? Como tu falou ali, talvez a gente... Escutaram? Acabou com a aula agora.
Até perdi o fio da meada aí, sumiu outro aí. Não em roupas, enfim, né? Enfim, às vezes tu vai ter pessoas que aparentam uma santidade, seja de roupa ou até seja na igreja uma coisa, lá fora, né? Fora da igreja é outra, né? Não necessariamente usando saia, cabelo, né? Calça assim, assado, né? Mas, mas aparentando na igreja ser uma coisa e fora da igreja é outra, né? E dentro desse, né, disso que nós estamos falando de roupa, né, e aparência, aí nós vemos, né, aquilo que eu falei antes, nem tanto lá nem cá, né, porque muitas vezes as pessoas aí se aproveitam, digamos, né, que modernizou, vamos dar um exemplo, né, e para ser, em vez de ser liberdade em Cristo, acaba, né, dentro dessa coisa de vestimenta mesmo, né, acaba indo para um lado da libertinagem, vamos dizer, né, estou sendo exagerado até um pouco, mas passando de um limite, né, porque nós vemos aqui tudo que é de boa fama, tudo que é, né, porque o Senhor, digamos, nós temos noção do que né, com o Espírito Santo, ele nos ensinou, nós temos noção daquilo que a nossa aparência tem que transmitir ou não, né? Eu vou dar um exemplo assim, coisas que a gente já viu até vários, assim, vamos dizer, tá a irmã da igreja lá, né? É só homens aqui, não quero entrar em detalhes, vamos dizer, bota uma foto lá de biquíni ou com uma coisa assim bem escancarada e aquele versículo, né? Deus não sei o que tal, né? Aí a gente, muitas vezes essas pessoas, elas levam para um lado de que, assim, não, que aí vão dizer, a maldade está nos nossos olhos, não está no, né? Vamos dizer, cabe até o homem, vamos dizer para nós homens, nós botar, digamos, uma foto nossa, talvez lá, sensual, né? E lá, sei, não digo nós aqui, né? Vai botar uma, né? Então, de saber, né, nem tanto lá nem cá, né, mas ter o equilíbrio das coisas, né, para poder mostrar para o mundo, sim, que nós, né, então hoje a gente vê que muitas vezes tem pessoas que até são da fé, conhecidas e tudo, é quando vê depois ela, né, vai para um lado, que nem eu digo, eu não estou aqui dizendo que é certo ou não, né, nós estamos debatendo porque eu acredito que são temas que muitas vezes a gente não debate aí fora, né? Nem vai debater numa igreja, justamente para nós ter uma visão. Por exemplo, a pessoa é uma modelo, e aí ela vai lá e é modelo de, vamos dizer, de lingerie. E aí ela tá lá com as fotos, com isso, com aquilo, né? Ou seja, um homem de alguma coisa, né? Trazendo para os dois lados, mas aí aquilo ali, né? Digamos, é santidade ou não? Mas ela é cristã, tem a vida dela, né? Vai na igreja, faz tudo, né? Então, seria isso né? Será que ela está sendo santa ou não? Ou o homem está sendo santo ou não, né? Ou ele está dentro do mundo, né? Onde seria esse limite, entende? Pode falar, Felipe. Bom, quando a gente fala de santidade, assim como acho que a maioria dos assuntos que a gente trata aqui, a igreja tem muita confusão, né? Eu acho que a gente confunde muitas coisas e o nosso meio, ele é um meio que ele zela ainda muito pela aparência, né? Até nós mesmos, às vezes eu particularmente me pego em umas situações, tipo assim, não, mas peraí, eu tô olhando com a minha visão de, sei lá, de 20 anos atrás. Estou fazendo um julgamento com a minha visão de 20 anos atrás. Mas a gente tem isso na nossa, tá lá no nosso DNA, né, que a gente trouxe. Mas é interessante, e o último trecho ali, Cristian, que ele fala que, e essa para mim é o significado é o que faz ser necessária a nossa busca pela santidade hoje, tá?
Ele fala, até aquele dia quando tudo na terra será separado do pecado, purificado do pecado e dedicado ao serviço de Deus em uma pureza moral e verdadeira, né? Que é o trecho que fala de Zacarias 14, 20, 21. A gente, como é que eu posso dizer assim, ó? Por a gente não ter essa cultura, as nossas igrejas, digamos assim, de certa forma, elas não são muito escatológicas, né? Vamos dizer assim, a gente não tem... Eu vim de uma cultura que falava muito em arrebatamento, mas que era o que tu precisava estar pronto agora. Mas pronto para quê? Sempre pronto para ir embora, né? Nunca para cumprir um papel aqui, né? E eu vejo que essa relação, vamos dizer assim, da nossa geração, né? Que vamos dizer que nós, se a gente encarar dessa forma, que nós somos uma geração muito mais perto do fim do que quem veio antes de nós. Então, se a gente for olhar isso pela ótica de que nós somos uma espécie de geração escatológica, ou que nós vamos ajudar a preparar uma geração que vai estar, né, próxima, essa questão da santidade, ela vem muito à tona, porque a gente tem um papel justamente na história, digamos assim, né? Assim como a igreja teve um papel, né? A gente vai lembrar de períodos onde a igreja foi mais evangelística, onde a igreja fluiu mais em dons. Tiveram várias fases assim que a gente pode perceber, mas pensando já numa questão já escatológica, assim, eu vejo que essa santidade é o que vai preparar esse cenário de retorno, digamos assim, né? Porque há um papel, o papel dos últimos tempos é esse, né? É que a gente demonstre, e num mundo totalmente virado, que a gente segue os princípios e que ali está manifestado Deus através da nossa própria vida, digamos assim, né? Então, essa geração que, se não for nós, é a geração que nós estamos preparando, né? Porque nós vamos preparar os nossos filhos, que talvez vão preparar os nossos netos, que talvez vão preparar os nossos bisnetos, a gente não sabe. Mas talvez agora mais do que antes a gente tenha que trazer isso à tona, né? Esse propósito dessa santidade, né? Porque, tipo assim, é muito solto. Eu preciso ser santo, beleza. Legal. Me lembrei disso domingo de noite, segunda-feira acabou, né? Mas qual que é o propósito dessa santidade, né? O que vem depois? Por que eu preciso me santificar, né? E aqui no trecho que a gente leu até aquele dia, quando tudo na terra será separado do pecado, purificado do pecado e dedicado ao serviço de Deus em uma pureza moral e verdadeira. Então é como se nós tentássemos agora nos dedicar ao serviço de Deus com uma pureza moral verdadeira. Ou que Deus só vai usar, né, aqueles que ele encontrar em uma pureza moral verdadeira. Meio que esse, né, resumindo assim, meio que esse propósito, assim, Deus precisa usar alguém, vai usar aqueles que estão em santidade, né? Até eu ia chegar ali já, né, nessa parte, nós tinha parado ali em cima, e antes disso que tu falou ali umas frases antes, aí fala que Deus, né, ele separou esse povo e que ele nos dá essa disciplina, né, ali fala, e saber que a disciplina de Deus nos é dada, então é uma disciplina, né, que nós vemos que santidade é ser disciplinado. É algo assim que, quando o exemplo não é, hoje eu estou com vontade de ser santo, né? Não, é uma disciplina, eu decido ser santo, é uma escolha, né? Tem até um louvor aí, o Thiago aí conhece aquela, eu decido ser santo. O pessoal do Gilmar Brita conhece da Visão Celular, né? Não, baita louvor, cara, baita louvor. Então, né, ser santo é uma decisão,
né, é uma escolha ser santo, né? Então é uma disciplina. E que Deus, ele nos dá essa disciplina justamente para que nós possamos, como diz ali, poder participar, né? Diz ali, participar da sua santidade, né? Então, como Deus é santo, se nós não formos santos, então a gente não consegue, né, poder estar... Isso que ainda tem, né, tem a cruz de Cristo, tem tanta coisa para a gente poder chegar, né, até Deus. Mas essa disciplina nossa de podermos ser santos, que diz até um pouco antes ali, que sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Então é um caminho inevitável para a gente poder, digamos, estar mais perto de Deus, né? É a santidade, é ser separado, é uma disciplina, é uma decisão, é uma escolha, né? Seja diariamente. E outra coisa interessante também dentro de tudo isso que nós falamos, né? E que nem eu falei, né? Aqui eu trago o que tem aqui, dou minha opinião, né? E muitas vezes eu levanto uma bolinha assim para a gente poder, justamente, a gente faz essa aula, né? Que nós estamos aqui, acredito, desde o começo, lá quando nós decidimos todos se reunir, para a gente poder estar alinhado, né? Sempre para nós termos um mesmo pensamento, um alinhamento como presbitério, né? Até por isso que às vezes eu falo umas coisas meio bobinhas, assim, mas ou levanto uma bola que eu já sei que todo mundo sabe da aparência, né? Daquilo ali. Mas é porque vai nos dando para nós termos alinhados, né, naquilo que nós queremos como igreja, como ministério, como palavra da vida, né? E isso vai nos fazendo crescimento, né? Porque cada um traz algo. E tem a ver, assim, porque... E muitas vezes também para não cair naquela de ser o santarrão, né? De ser aquela santidade legalista, né? Que tem... E naquele ponto, né, que eu acho interessante nós falar... Essa santidade, né? Nós cobramos ela de quem, sabe? Digamos, como igreja, quando nós vamos pregar, ou como, né, nós pregamos para a igreja, mas porque muitas vezes a gente vê o santarrão, ele cobra a santidade do mundo, entende? Eu vejo assim que não cabe a nós cobrar a santidade do mundo, cabe a nós levar o evangelho, levar, né, as boas novas ao mundo. E a santidade, ela é cobrada da igreja, né? Porque muitas vezes nós vamos cobrar a santidade de algo que a natureza ainda não foi transformada. Então não tem como cobrar, né? E aí isso entra dentro de um assunto que muitas vezes que tem a ver com as armas que nós guerreamos, né? Digamos assim, para pregar o evangelho, para se estabelecer como igreja, né? Na terra aqui, né? No tempo que no nosso tempo aqui, da nossa geração, que muitas vezes nós então cobramos de forma errada, né? Nós cobramos do mundo uma santidade né, e acabamos passando um ar de superiores, de sermos melhor, que nós somos santos e vocês não, nós somos o povo amado, exclusivo de Deus, e vocês não são, né? Então a santidade tem isso também, né? De não deixar essa santidade nos levar para esse lado de santarrão. Se alguém quer comentar algo. Não? Deixa eu falar uma coisa. Essa questão da santidade, ela, na verdade, ela é uma exigência do povo de Deus, para o povo de Deus, né? Então, o próprio Senhor vai dizer desde o do deserto lá, falando para o povo, ó, sede santos, porque eu sou santo. Tanto que o sumo sacerdote tinha uma espécie de uma tiara na cabeça, né, que dizia santidade ao Senhor, ou seja, separado ao Senhor. Então, a ideia da santidade é justamente essa, é separado para o Senhor, para a exaltação do Senhor, né? Eu estou lendo aquele livro do Timothy Keller, até indico muito, Igreja Centrada. Ele é de ler assim, bem pausadamente, porque é bom degustar o que ele... E eu cheguei bem numa parte que ele fala sobre a contextualização intencional. Ele vai falar justamente dessa questão que o Christian falou agora, da sociedade, né? Nossa sociedade corrompida, ela está morta em pecado, né? E a ideia de que nós temos que contextualizar, ele fala, não é alterar a mensagem do evangelho, ela continua a mesma,
mas uma mensagem pregada para um contexto diferente. Então, a gente tem que olhar o contexto. É claro que, pegando o exemplo do que a gente já falou, né, dentro de santidade, a ideia de que nos anos 90 santidade era a aparência, né, estava muito ligado ao comprimento do cabelo, né, final dos anos 80, início dos anos 90, aquela ideia de que o estereótipo, né, não poder rapar as pernas, axilas, essas coisas que figuravam o estereótipo do cristão, da mulher crente, do homem crente, que não podia usar bermuda, não podia jogar bola, né? Então foi um período de identificação, né? Então o cristão era identificado daquela forma, né? No contexto que a gente vive hoje, né, de uma sociedade, né, com a informação instantânea, com todos esses embates ideológicos, né? Como nós somos vistos hoje, né? Então, a mensagem precisa ser contextualizada para o dia de hoje. De novo, não é alterar, não é atualizar, não é o Ed René Kivitz aí para atualizar a mensagem, nada disso, mas ele fala com clareza assim, ó, o contexto que tu prega o evangelho para uma sociedade materialista, como ele implantava uma igreja em Nova York, por exemplo, é diferente daquela igreja do interior, do meio rural, né? Então, são contextos diferentes, né? E o que é santidade nesses contextos? A santidade não é o costume, né? Claro que, a partir do momento que tu vive uma vida de santidade, separação, tu vai ser alguém que vai se comportar dentro de um procedimento, de um padrão que seja não o ideal, não queria dizer ideal, até me fugiu a palavra, digno, né? Digno que tu não cause nenhum escândalo. Então, acho que a ideia justamente da santidade é mais a forma como nós vivemos e nos relacionamos de dentro para fora, né? Do que de fora para dentro. Não, só uma observação, e se a gente for parar para pensar, quem sabe até foi necessário que acontecesse assim, né? Que a igreja batesse nesses pontos, não sei, talvez por um ponto de diferenciação, né? O problema foi ter estacionado nisso, né? Mas daqui a pouco aquilo ali, naquela época, foi uma... Porque se a gente fosse pensar início dos anos 80 e 90 ali, é uma época de AIDS, né, do começo dessa liberação sexual, essa promiscuidade toda aí. Então, talvez ali a igreja se uniu numa identidade, né? Mas o problema foi justamente estacionar nisso, né? Não avançar. Show? Felipe, me alcança aquele livro ali atrás, ali, que eu estou vendo aqui. Eu vi o título ali, eu achei interessante. Pois me manda que livro é aquele ali, o título me chamou a atenção. É do Edir Macedo, hein? DNA da honra. Fique tranquilo que tem livro aqui para todo mundo, viu? DNA da honra, Edir Macedo, é só os bons, né, cara? Mas amém, então é isso aí. Então, parte da santidade, né? Então, acho que seria isso, né? Nós somos um povo, né, de Deus. Santidade então é bem maior do que aparência, né? Tem a ver com ser um povo e com um propósito para Deus, né? Então não vai só nos dogmas, e que sem nós sermos santos, nós não sermos separados dessa forma, sermos entregues para o Senhor de tal forma, né? Nós não podemos estar perto dele, que é uma disciplina ser santa, né? Pelo que nós lemos aqui, que é uma disciplina que nos é dada para que nós possamos participar, então, da santidade que Deus tem. Então, agora o próximo é retidão, no 9, ou justiça, né? Então, em português ali, eu
né, eu não vou ler, mas o que diz ali que em português as palavras retidão e justiça, para nós, elas são distintas. Mas dentro ali do o hebraico, elas têm a mesma raiz, né? Então, nós vamos falar agora aqui de retidão, e ela é como se nós estivéssemos falando de justiça. É essa mesma raiz. Então, Deus, ele é o parâmetro de justiça. Aqui tem a ver um pouco antes que até o Tiago falou antes, aqui daquilo que nós vemos como certo ou errado, né? O que muitas vezes o sofrimento nas nossas vidas, o que é justo e o que não é. Ou muitas vezes nós falamos tanto, o mundo não é justo, né? Ou a vida não é justa. Então, se nós formos olhar de uma forma humana, nós sempre vamos encontrar injustiças, nós vamos encontrar, né, aquilo ali não foi justo, não está certo, e muitas vezes, sem perceber, nós vamos estar condenando a Deus e nos justificando. Olha que interessante isso. Porque quando nós afirmamos que algo não está justo ali, isso e aquilo, então nós estamos condenando a Deus e nos justificando daquilo, que é o que nós vamos ver ali no exemplo de Jó, né, que aí o próprio Deus fala, né, para Jó. Só que antes eu quero ler ali na página 134. Ali, ao falar sobre Deus, Moisés diz: todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. E depois também fala: não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Em Gênesis 18, 25, né? E Isaías 45, 19. Eu, o Senhor, falo a verdade, eu anuncio o que é certo. Então nós vemos aqui a Bíblia dizendo que Deus, ele não comete erros, ele é justo em tudo. Né? A justiça dele é, né, sem margem de erro. Ele é um Deus perfeito, né, nos seus julgamentos. Romanos 3, 25 e 26, ali naquele versículo no meio ali da página. Deus que ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, novamente, nós vemos aqui Jesus, né, como centro de tudo, né, e em Jesus como centro da justiça, né, que Deus fez de Jesus a nossa justiça. Então, como nós temos que aquele que crê em Jesus, ele é justificado, né, pela fé em Cristo. Então, Jesus, eu estava vendo também, tempos atrás, uns estudos, né, que a palavra justiça, ela tem a ver também com ajuste, né. Então, é um ajuste das coisas, né, quando a gente foi, que nem uma calça justa, né, uma calça que está justinha, que está dentro, está exatamente no tamanho ali que tem que ser, né, ou não, né, mas justiça tem essa raiz, é tu ajustar, né, tu trazer a justiça, é aquilo que é certo, aquilo que é correto. E então Jesus é a nossa justiça, né, e nele tudo se faz justiça quando nós chegamos até ele. E ali, quando Cristo morreu logo depois para pagar a pena pelos nossos pecados, ele demonstrou que Deus era de fato justo, porque puniu de forma adequada o pecado, apesar de ter realmente perdoado os pecados do seu povo. Quanto à definição de justiça dada anteriormente, podemos perguntar: o que é justo? Em outras palavras, o que deve acontecer e o que deve ser? A essa altura, devemos responder que tudo que concorda com o caráter moral de Deus é justo. E por que é assim? Porque está de acordo com o seu caráter moral. Se de fato Deus é o parâmetro definitivo da justiça, então não pode haver outro parâmetro além do Deus pelo qual medimos a retidão ou a justiça. Ele mesmo é o parâmetro definitivo. Então nós vemos que Deus, ele é o parâmetro para a justiça para tudo, né? Então porque ele tem esse caráter moral, né, de justiça. E aí, como nós chegamos nessa conclusão? Que a gente, então Deus,
manda e desmanda, né? Vamos dizer assim. Então, por que que ele, né, sabe o que é justo ou não? Aí que entra aquele assunto depois da história com Jó, né? Que aí depois diz ali, aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Né? O que está dizendo, então? Por acaso nós podemos repreender a Deus em pegar e dizer o que é certo ou o que não é? Então, digamos, agora aqui já é aqui é como se fosse aquele contrário do amor de Deus, né? Sabe, antes quando a gente pensa, olha só Deus, como ele é amor, a postura que Deus tem no universo, o amor dele com Jesus, com o Espírito Santo, a Trindade, naquela perfeita harmonia, se inclinar em amor por nós, pecadores, insignificantes e tal. Aí agora aqui é como se fosse assim, Deus falando do que é certo, do que é justo, e aí agora ele traz a grandeza dele. E, digamos, aí ele traz a nossa pequenez de entendimento, né? Como ele fez para Jó, né? Que quem pode repreender o Senhor, né? Quem pode, né? Não tem, ele é o parâmetro, né? Para isso. Aí depois é que Deus não responde com palavras de explicação que permitem que Jó entenda a razão pela qual as ações de Deus eram justas, mas sim com uma afirmação da própria majestade e poder de Deus. Deus não precisa explicar a retidão de suas ações para com Jó, porque Deus é o Criador e Jó é a criatura. Aí aqui vem aquilo que eu estava falando agora, aí Deus coloca, como se Deus colocasse no lugar quem é Criador e quem é criatura, né? Então, digamos, não vai caber na tua mente, eu não preciso te explicar. E talvez hoje nós não, que nem Paulo falou, hoje nós temos algo embaçado, nós não entenderíamos, mesmo se Deus quisesse explicar, eu digo que nós não entenderíamos, porque nós somos limitados, né, para poder entender essa complexidade toda que é Deus, né, que é a justiça dele pelo certo ou não. Por isso que a gente sempre vai estar nessas incógnitas, muitas vezes, né, de olhar para o mundo e achar que o mundo é injusto, de olhar muitas vezes talvez para coisas das nossas vidas e achar que é injusto, né, certa coisa. Tem até aquele versículo que fala, né, que as nossas justiças são como trapos imundos diante do Senhor, né? Então a nossa justiça humana, aquilo que nós pensamos humanamente, né, como justiça, né, é imundo, né? Então Deus ele coloca as coisas no lugar, né? Muitas vezes ele não vai nos explicar por que certas coisas estão acontecendo. Aí que entra aquilo que nós falamos, que antes o Thiago falou ali da bondade, né? Que muitas vezes Deus não vai precisar nos explicar porque nós estamos passando por aquilo, porque nós estamos vivendo daquela forma, né? Mas é a forma dele executar, é a forma dele, né? Ele tem um motivo, né? Por tudo aquilo. Aí vamos ali, mesmo assim, perceber que Deus é justo e onipotente deve ser motivo de ação de graças e de gratidão. Se ele fosse um Deus de justiça perfeita, sem poder executar essa justiça, ele não seria digno de adoração. Assim, nós não teríamos garantia de que a justiça acabaria prevalecendo no universo. Sendo um Deus com poder ilimitado, que não se mostrasse justo em seu caráter, como o universo seria inconcebivelmente horrível. Haveria injustiça no centro de toda a existência, e não haveria nada que alguém pudesse fazer para mudar essa situação. Por isso, devemos sempre agradecer e louvar a Deus por quem Ele é, porque todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Deuteronômio 32:4, né? Por isso que Paulo fala, sejam gratos, né, glorifica o Senhor por todos os momentos, por todas as circunstâncias, né, em tudo sejamos gratos. Por quê? Porque isso é um sinal de confiança na justiça do Senhor. É um sinal que a justiça do Senhor ela vai triunfar. Porque se Deus, né, não agisse dessa forma, como diz ali, se ele não agisse, se não tivesse essas ações de justiça, ele tendo toda a plenitude de justiça, ele não seria digno de ser adorado, né? Então, por quê? Porque não prevaleceria a justiça do Senhor, né? Não teria sentido. Então, pegando esse exemplo aqui que nós vemos de Jó,
que tem a ver com aquilo que nós estávamos falando antes, porque certas coisas acontecem, né? Nem Jó não sabia por que ele estava passando por aquilo, né? E tem muitas coisas que ainda ficam na nossa cabeça. Por exemplo, mas então, e que culpa tinha os filhos de Jó, tá entendendo? Que tiveram que morrer para Deus fazer algo na vida de Jó, né? Aí ele perdeu os filhos, tá? Mas então, é que nem fica como coadjuvante, vale menos que a vida de Jó, né? É que nem quando, às vezes, o pessoal quer lacrar, por exemplo, né? Estou trazendo um assunto, é que nem quando morre alguém importante, né? Vamos dizer assim, Marielle, né? Quando a Marielle morreu, aí ficaram só a Marielle, aí depois eles tinham que colocar junto na notícia, né? Marielle e o nome do motorista, que eu nem me lembro qual era, né? Mas porque ela tinha que estar junto para poder, né? Digamos, tá? Mas todo mundo sabe que o motorista era um coadjuvante dentro da história, né? Então, e muitas vezes nós, né? Antes foi falar também, acho que foi até o Felipe falou ali, né? Por que né? Muitas vezes nós estamos ali servindo, meu vizinho, ou alguém que não crê, está lá com a vida bem mais, né, digamos, abastada, próspera, e talvez a minha não está igual a dele, né? Então são vários fatores, né? Essa semana, né, eu estava com um amigo meu que está um cara que serviu a Deus o tempo todo, serviu, assim, dentro do entendimento dele, dá para se dizer, é um cristão, e ele passou uma situação que perdeu a família, a esposa, né? Já não está mais com ele, e ele tem 2 filhos com ela se casou com outro, e hoje ela já tem, né, uma filha com esse outro, né, relacionamento, e ele está aqui sofrendo. E ele sempre servindo a Deus, sendo tudo certinho, né? Aí muitas vezes, né, ele assim falando, né, pensando, assim, dizendo, às vezes o cara pensa ali, eu aqui fazendo tudo certo, buscando estar em Deus, me acontece isso. Aí tem os outros lá que estão fazendo tudo errado, ou, né, isso e aquilo, não querem nada, mas estão lá com essas famílias, bem bonitinho, certinho, né? Então, tem certas coisas que, né, cabe a nós glorificar o Senhor, porque faz parte de um processo que Ele sabe o que é o melhor ou não para nós, né? Muitas vezes, talvez, que nem dizer, é uma incógnita, né? E é que nem, vamos dizer, às vezes, se Deus fosse mostrar para nós tudo o que nós iríamos passar, né? Eu passei circunstâncias na minha vida que se Deus fosse mostrar para mim, assim, dos próximos 10 anos vai ser assim, assado, 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 eu ia dizer, tô fora, vou embarcar por outra decisão, isso daqui eu não vou conseguir passar, eu não vou conseguir vencer isso aqui. Só que eu passei por situações na minha vida, né? O pastor antes até sabe, né? Situações assim que se fosse falar para mim antes, eu ia dizer assim, não vou conseguir lidar com isso, não vou conseguir passar. Só que nesse processo todo foi onde o Senhor me esticou e me levou, sabe, a níveis assim que eu pensei que eu nunca ia conseguir chegar nele, né? É assim como o Jó. Aí eu me lembro que logo quando eu passei todo esse processo, por mais que eu conhecia Cristo, assim, no final de todo esse processo que eu passei, eu pude dizer assim, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo estar. Porque eu tive num momento que nada mais me completava, somente Deus, somente Ele, sabe? Eu estava quase que nem ali, só coçando as feridas, lambendo as feridas. E quando a gente fica nesse estado, a gente começa a experimentar Deus de uma forma totalmente diferente. Então, eu acho que nessa questão da justiça de Deus, tem a ver também com aquilo que vai ser benéfico para nós, né? Então, muitas vezes nós nos questionamos ou perguntamos o porquê de certas coisas acontecer, né? Mas, justamente, a gente não vai entender. Aí tem que pegar, como Paulo falou, deem graças a Deus por tudo, né? Deem glória a Deus por tudo. Seja o momento que estiver passando, seja o que for, eu preciso glorificar a Deus, né? Porque na nossa forma humana, nós não vamos conseguir entender a justiça que Deus opera, só que nós temos que confiar que Ele é reto, confiar na palavra, que Ele é reto, como diz ali, né? E que nele não tem erro, e que nós somos criatura, não cabe a nós, né, querer entender, que nem Ele falou, Deus não vai se explicar, tem certo coisa, Deus não vai se explicar, não vai dizer, talvez a gente vai entender mais na frente, isso sim, mas Ele não vai ficar ali se explicando, vai ficar em silêncio muitas vezes para as nossas questões, só que esse silêncio é que vai fazer nos aproximar dele.
né? Porque, que nem eu falei, se ele fosse querer dar a resposta, faz isso, faz aquilo, aí nós já ia abandonar na hora. Não, eu não vou conseguir, né? Eu tô fora disso, né? Alguém quer comentar, falar algo? Lembrei de um texto, né? Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Acho que é isso, né? É confiar em Deus, né? Na sua justiça, na sua sabedoria, na sua bondade, né? O problema é o nosso padrão, né? Como o Christian já falou, né? O nosso padrão de justiça, o nosso padrão de juízo, de bondade, de sabedoria, né? Nós temos um padrão deturpado pelo pecado, o qual nós até julgamos ser bom, né? Mas é um padrão que está deturpado, né? Tanto é que é um padrão que para mim é um, para um outro é outro, para outro é outro, né? Nós até comungamos, talvez, de um padrão, né? Talvez parecido sobre algumas determinadas situações, porque compartilhamos da mesma fé, né? Compartilhamos de um padrão moral, né? Sobre situações da vida, né? Mas vai pegar uma pessoa que não conhece a Deus, como o Cristo já mesmo falou, né? E tu vai querer exigir o mesmo padrão que nós temos, né? Para uma pessoa que vive no pecado, né? Mas mesmo nós que já fomos justificados, também continuamos tendo esse padrão deturpado ainda, né? Estamos mais próximos de Deus, mas ainda, né? Então, cabe a nós confiar mesmo. É bem isso aí. Pode falar, Felipe. Rapidamente, tem um trecho cruzado ali que é Tiago 5:11, que fala que eis que consideramos bem-aventurados todos os quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Ou seja, é um pouco disso que o pastor Tiago estava falando, a gente não consegue alcançar, né, conscientemente o padrão de Deus, né? Esse padrão de justiça, isso é terrível para nós, né? A gente não consegue convergir nem na justiça do homem, que dirá convergir a respeito da justiça de Deus, né? Tem uma música bem legal, depois vou compartilhar com os irmãos, que um dos trechos é o seguinte: eu quero a tua cura, mas entendo que assim eu preciso da dor. Eu quero as restituições, sendo assim eu preciso das perdas. Eu quero os montes, mas não antes dos vales. As vitórias, mas não sem os combates. A coroa de glória, então, vou passar pela cruz. É mais ou menos nessa linha. Eu lembrei o Cristo estava falando ali do amigo dele que passou por essa situação ali e tal, e continua servindo a Deus, fiel, tal, não sei o que e tal. Não estou dizendo que é o caso dele, nem conheço, né? Mas é muito comum também das pessoas culparem a Deus se auto-justificando, né? Mas eu vou na igreja, eu faço isso, tudo direitinho, não sei o quê, e perdi minha família, né? Minha esposa, né, sei lá, fez isso, fez aquilo, já tá com outro, como o Christian falou, né? Não estou dizendo que é o caso dele, né? Mas às vezes, será que essa pessoa, por exemplo, ele, né? Vai na igreja tudo direitinho, mas talvez falta em casa também, né? Acho que tem questões que às vezes são resultados, né, da nossa falha de conduta, enfim, né, falha como marido, como profissional, como, enfim, como seja a situação que for, né, e aí a gente acarreta a culpa a um propósito divino que, na verdade, não é resultado, às vezes, de uma escolha nossa, né, acho que essa responsabilização, né, essa maturidade nossa também tem que
nós precisamos também amadurecer nesse sentido, né, de assumir as nossas responsabilidades, né, claro, sabendo que Deus tem um propósito em tudo que nós passamos, né, mas que algumas coisas são resultados, né, das escolhas também que acabamos fazendo, né, só para a gente pensar sobre isso, até quando vamos conversar com alguém, aconselhar alguém, né, ó, querido, nem tudo é culpa de Deus e nem tudo é culpa do diabo, né, bota a mão na moleira aí e pensa um pouquinho também, né, nesse sentido, né. Só completando ali, eu acho que talvez o que falta para que a gente tenha essa consciência de fé e justiça é a gente entender que não importa o que aconteça, né? É o exemplo que o Christian estava dando ali também. Pode acontecer o que acontecer, a nossa fé precisa estar lá e inabalar. Eu errei e aconteceu alguma coisa ruim porque eu errei. Ok, eu errei, vou ter a consequência disso, né? Vou ser perdoado disso, mas a minha fé precisa continuar lá, né? Precisa continuar lá. Eu preciso crer na justiça de Deus, né? Eu preciso que, olha, eu tenho que pensar, não, o meu fim, como é que vai ser o meu fim se o meu fim for hoje, né? Não, hoje eu acredito na justiça de Deus e essa é a minha fé, né? A minha fé não é na minha cura ou que as coisas vão melhorar amanhã, não é isso. Eu não acredito que essa seja a nossa fé. Daí ela seria muito simples, né? Muito vazia, né? A nossa fé é que se eu for embora hoje, eu creio em Jesus e isso é suficiente para que eu seja salvo. Isso é, né? Senão a nossa fé é vazia, né? E aquele versículo do Paulo fala aos Coríntios, né, se a nossa esperança em Cristo se resume às coisas dessa vida, né, somos os mais miseráveis dos homens, né. Eu não posso ouvir o melhor de Deus está por vir. Eu não posso ouvir. Fico mal. Totalmente Já, fora do contexto, eu acho que já entra na veio, né? conta, O melhor de desculpa Deus já interromper, veio. desculpa interromper, eu acho que entra na conta do apacentar, né, que a gente falou da semana passada, né, são textos assim, né, que entraram na, na cultura do evangelicalismo brasileiro, né, a partir daquele movimento ali, daquele CD, daquele boom ali que deu ali, né. Exatamente. Sabe que a próxima semana a gente vai falar sobre a vontade de Deus, né? E vai ser bem bacana. Acho que vai ser bem legal. Porque daí entra essa questão, principalmente de Jó, né? Poxa, acho que a maior questão que o homem pergunta é por que pessoas boas sofrem? Por que o ser humano sofre? Isso. E por que o ser humano sofre como sofre? Né? Então, acho que esse é um grande dilema da humanidade, né? Poxa, o cara que é ímpio, ele é feliz, ele prospera, se dá bem, e o justo sofre. Cara, tem coisas que realmente entender essa soberania de Deus, de que ele tem o controle de tudo, e que não se resume aqui, e que o plano que a gente acha que é prosperidade, paz, alegria, se resume a esta terra, é algo que realmente só tendo essa compreensão da vinda de Deus para poder ter essa clareza. Fala, Felipe. Não só sobre isso, acho que o senhor tocou num ponto que é basicamente o que a gente está falando aqui, né? É perfeito e é isso que define que tipo de igreja nós vamos ser, tá? Porque se a gente passar superficialmente sobre isso, nós vamos estar sendo igual a todos, tá? Que, tipo, essa história aí, amanhã vai ser melhor, fica tranquilo, se não for hoje, vai ser amanhã, vai dar tudo certo, é isso aí, vamos orar mais. Não, tem uma verdade absoluta nisso tudo que não vai mudar, né?
Então, acho que isso a gente já falou de várias outras coisas aqui, mas esse é um ponto importante para ser levado para a igreja. Eu acho que isso fundamenta a fé, tá? Isso diferencia, separa, assim, bem, assim, faz uma seleção muito boa, assim, dá uma noção desse contexto para a igreja, eu acredito. Faz uma seleção, porque daí tu vai. Quem não quer ouvir isso, sai. Quem tá atrás de uma palavra de prosperidade, né, nessa linha aí, sai, né? Tu dá uma selecionada, né? Exato, tanto que já aconteceu. Já teve casos de ter um casal ali, de ficar lá e cá, e realmente, tenho medo de vir para cá porque eu tenho medo de parar de prosperar. Esse cara, então, realmente, é um lugar, tu não entendeu nada do que tá ouvindo aqui, que o lugar realmente é outro lugar, não aqui. Então, acaba sendo esse filtro mesmo, né? Então, até porque as pessoas entendam que estar com Cristo não vai ser riqueza, né? Jesus disse, os pobres vocês sempre terão eles convosco. Então, tem uma série de fatores que podem, né, influenciar e que não é uma regra simples e lógica, né? 1 mais 1, 2, pronto, está resolvido. Não é assim, né? Tem um monte de fatores que... E aí, além todos esses fatores, tem a vontade de Deus, que é suprema e é soberana. E aí, aí não cabe a nós determinar. O próprio Jó vai ter esse embate aí, os seus amigos também, e aí depois que ele percebe tudo, ele vê o que realmente, né, quem era ele para questionar qualquer coisa a respeito de Deus. Legal, acho que vamos indo bem aí. Próxima semana a gente conclui esse capítulo dos atributos incomunicáveis, daí o Christian termina ali o zelo e a ira, e o Felipe atributos e propósito. E aí a gente já divide o próximo capítulo, que é Trindade. Aí a coisa começa a ficar mais pesada também. Tá ficando cada vez mais profundo aí, águas profundas. Deixar de molhar o calcanhar aí. Mas legal, bacana, muito bom. Depois vocês me dão uma opinião sobre aquilo que eu coloquei no grupo lá, sobre voltar aos cultos, né? É importante isso. A gente tem aí recebido muitas demandas daí, claro, né? Aproveitar o momento que a gente está aqui, rapidinho, já passamos do horário. Aí teria que definir o dia certo sempre para o grupo de convívio, né? Ser sempre a terça-feira, para não ficar... Daqui a pouco, se eu vou num grupo de convívio e é um dia da semana que eu tô junto na quinta, não fica tão pesado quarta e quinta, né? Porque o nosso encontro aqui vai até o final do ano, mas um dia vai acabar, né? Então, uma hora termina, a gente já tá na página 135, né? Tá indo bem, né? Aí, ó, já tá... tá marcado aqui. Mas eu acredito que sim, né? De repente, estabelece os grupos de convívio sempre nas terças, deixa o pessoal mais livre, assim, marca um dia do mês para o grupo de convívio estar com a gente, né, como a gente tinha pensado, e bota o pessoal a rodar. Tem bastante gente para a gente desenvolver. Quando o Thiago estava pregando domingo, eu disse, poxa, a gente tem que botar o pessoal mais a pregar, senão né, a gente vai ficar sempre com poucas pessoas trabalhando, né? Mas nesse sentido mesmo. O reverendo foi bem domingo, só faltou a primícia que esqueceu. Foi bem. E o casaco, né? O paletó no... paletó. Receba. Talite. Talite já é um negócio mais aprimorado. Mas tá bem, foi bom, muito bom hoje. Vamos finalizar? Felipe, o homem dos livros aí. Ficou legal o teu fundo aí. Agradece esse momento aí, meu irmão. Tá na feliz? Ô, pastor, até sábado estamos por aqui.
Graças a Deus. Os caras alteram o vocabulário, a gramática para não ficar um nome estranho, né? Estou infeliz. O pessoal que não infeliz. gosta, não. Eles querem que Não, você fale na feliz. na feliz. Infeliz ou infeliz, né? Tá bom, vai lá. Deus, nós te louvamos e te bendizemos por quem tu és, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Por este momento, Pai, a qual nos debruçamos na tua palavra, em buscar e conhecer mais de ti. Pai, que o nosso coração e a nossa mente esteja aberto para receber tudo aquilo que o Senhor quer trazer de informação, aquilo que o Senhor quer nos revelar. Deus, que possamos, Pai, no decorrer dos dias, ver os frutos, Pai, e também ver as transformações em nosso ser, como também na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa família. Deus, que o conhecimento que temos recebido do Senhor aqui, através dos nossos irmãos, seja aplicado em todos os nossos âmbitos de convívio, Pai, para a louvor e glória do teu santo nome. Que o Senhor esteja nos direcionando, Pai, a cada momento que formos falar, que formos, Senhor, estudar a tua palavra. Que seja tudo para a louvor e glória do teu santo nome. Continua conosco, Pai. Dá-nos a continuação de uma noite abençoada na tua companhia, na tua presença. Que a tua paz repouse sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre os nossos parentes, sobre os nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor venha nos sustentar, Pai, dia após dia. E que nós sabemos, Pai, que grande é a responsabilidade que temos à frente de transmitirmos a tua palavra. Não somente, Pai, em palavras, mas também em obras, em atitudes, que comunicam, Pai, a tua santidade, que comunicam, Pai, os teus atributos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.